Tem edição nova da Revista Oeste no ar a partir de hoje. Branca Nunes, diretora de redação do Oeste, conosco aqui ao vivo. Branca acordou cedinho para participar de Oeste com Elas. Muito trabalho, né? Porque na quinta-feira, você sempre dorme muito tarde fechando a revista, né? O que a gente pode esperar dessa edição? O que você destaca? Bem-vinda, boa Sexta-feira Santa. Obrigada, Adriana. Bom dia, Paula, Cuta. Bom dia, espectadores do Oeste com Elas. Eu tô acordada, Adriana, muito mais cedo para fechar a revista, deixar ela pronta para os nossos leitores. E nessa semana, a reportagem de capa, que é assinada pelo Silvio Navarro, mostra, né, como é que está o Supremo Tribunal Federal com o ministro Luiz Roberto Barroso na presidência. Então, o ministro, que o Silvio mostra, né, que o ministro transformou o tribunal em um protagonista político do país. Então, você vê, né, cada vez mais o STF desafiando o legislativo, condenando cidadãos sem prerrogativa de foro e também ampliando os esforços para censurar as redes sociais. Até essa semana, a The Economist publicou uma reportagem, embora essa revista seja muito não muito simpática à direita, ela publicou uma reportagem reconhecendo que a concentração do poder nas mãos do STF está ameaçando o equilíbrio democrático no Brasil. Então, isso, né, extrapolou já as fronteiras do Brasil há algum tempo e está cada vez mais em outros veículos de comunicação pelo mundo afora. Então, a gente não pode esquecer que o Barroso é autor das frases "perdeu o Mané" e do "nós derrotamos o bolsonarismo". E nesta última semana, ele também disse que o Supremo chamou para si a missão de enfrentar o populismo autoritário e o extremismo. E o que é mais chocante, vamos dizer assim, né, é que a grande maioria da imprensa, ela ou tenta justificar essas frases ou simplesmente relata os fatos. Você nunca vê uma crítica a isso. Como também você nunca vê uma crítica, e daí nós chegamos a uma outra reportagem dessa edição, as falas machistas do Lula. Então, ao longo da vida do atual presidente, ele acumulou dezenas e dezenas de declarações do tipo. Nessa reportagem, a gente dá uma série dessas declarações. Eu vou relembrar aqui uma das primeiras e a última, né, a mais recente, vamos colocar assim. Em 1979, numa entrevista à Playboy, o Lula ele contou que ele pedia para ser avisado sempre que aparecesse uma viuvinha bonitinha no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Essa é uma das primeiras frases do tipo que temos notícia. E uma das mais recente é quando o presidente ele se referiu à diretora-geral da FMI como uma mulherzinha, é assim que ele fala. Então, a gente vê, né, pelo que a imprensa, se fosse outra pessoa, a imprensa teria reagido de uma outra forma. Então, o importante né, não é o que se diz, mas quem diz. Que as críticas serão ou não feitas. E para encerrar, eu vou encerrar com uma reportagem da Miriam Sanger, ela é nossa correspondente em Israel. A Miriam, ela escreve sobre a luta dos reféns que foram libertados pelo Hamas, pela soltura dos que continuam presos. Então dá para entender isso quando a gente lê o horror que foi vivido por essas pessoas. Eu vou ler aqui um pequeno trecho que é assim, significativo. Então tá aqui, ó. Sabe-se que parte dos reféns foi mantida em jaulas, enquanto outros foram acorrentados por meses em locais escuros, imundos e sufocantes. Óculos e aparelhos de audição foram removidos. Por não haver espaço para se movimentarem, sofrem de inflamações crônicas e atrofia.
Eles também não tinham voz, não podiam decidir quando ir ao banheiro e não tinham acesso a comida, água ou produtos de higiene básicos. Eram impedidos de falar ou chorar, inclusive crianças. Para muitos, era impossível saber se era dia ou noite. Foi um horror e essa luta é exatamente por isso. Nossa, é muito impressionante, muito chocante, muito triste, né? E quando a gente ouve gritos de Free Palestina do Hamas, né? Não é possível que alguém defenda, né, um grupo terrorista, essas barbaridades todas, o que passaram e passam ainda alguns desses reféns. Branca, muito obrigada por hoje, pela participação por aqui, parabéns pelo trabalho, a gente já quer acompanhar a revista toda, ler as matérias completas, um beijo grande, boa Páscoa para você e para a família, até mais tarde aqui na Revista Oeste, nos nossos bastidores. Ótimo programa. Obrigada. Vamos só comentar alguma coisa que a Branca trouxe, né? Esse destaque, então, do Silvio Navarro, a capa do Silvio Navarro é sensacional, né? A cara do Supremo, tá aí o Barroso, né? Na presidência, desde que ele assume, né? Essa pegada completamente desproporcional, né? De Constituição, aliás, Guta, né? Um curso sobre a Constituição sendo editada, rasgada, atropelada, interpretada a bel prazer, né? E é um curso básico para leigos, porque tem esse juridiquês, que às vezes a gente acaba caindo em armadilhas que os nossos supremos fazem para nós. Com esse jeito rebuscado de falar, a gente acaba achando que está tudo certo que eles estão fazendo. Agora tem um detalhe, dos nossos 3 poderes, o Poder Judiciário, os juízes, eles se submetem a um princípio que é o princípio da inércia. O que é isso? Eles não se movimentam. O juiz, ele fica ali paradinho até que o problema chegue até ele e ele, então, dê uma resposta à sociedade. Isso implica no quê? Em que a gente nem lembre que existe o judiciário. E como que é hoje? Gente, nós falamos do judiciário todos os dias. A gente acorda pensando no judiciário, a gente almoça com a nossa família falando do judiciário e eu tenho certeza que no almoço de Páscoa, o judiciário será a pauta do nosso almoço de Páscoa, pessoal. O judiciário entrou nas nossas vidas. Isso é uma afronta à própria existência do Poder Judiciário. A razão de ser dele quer ficar ali quietinho. O judiciário não se arvora. Ele espera que as causas cheguem até ele, justamente porque nós temos um judiciário, nós não temos justiceiros. Essa é a diferença. Então, a gente está sempre pautados pelo judiciário, isso está errado. Isso já mostra que não vivemos hoje uma normalidade institucional, que os poderes não estão atuando de forma harmônica, não existe pesos e contrapesos, o Senado, que é o órgão que poderia segurar aí o judiciário, não está funcionando adequadamente, porque senão a realidade seria outra e o nosso almoço de Páscoa teria muito mais paz. E que nem a gente até brinca, né, Paula Camacho, os brasileiros hoje em dia não sabem mais quem são os titulares, quem está na seleção brasileira, mas sabe muito bem quem são os 11 ministros. Aí a frase final da manchete de capa: tornou-se um poder, o STF, acima e fora da lei. Perfeita essa frase. Aqui no chat muita gente comentando, e eu gostaria de lembrar que são de Barroso também as frases: vencemos o bolsonarismo, hein? A época presidente do TSE, logo após a derrota de Bolsonaro nas urnas. Também a frase do perdeu Mané, de quem saiu, né? E toda a consequência que teve essa frase infeliz que a Débora acabou pagando caríssimo e de forma muito injusta por isso. Aqui no chat também, pessoal falando, eu não aguento mais o tema judiciário. Aí outro responde, mas é o protagonista de todos os problemas do Brasil, é o tema central, é a nossa maior dificuldade, a nossa luta do momento. A única coisa que eu sei que o mandato de ministros do Supremo tem que ser de 4 anos. Aí outra pessoa que fala 11 ministros no Supremo é muito, tem que diminuir para pelo menos 9. E também Paula Barroso falando, a Branca destacou, chamando para si o combate contra o extremismo, o STF. Extremismo, Barroso, é cancelar todos os acordos da Lava Jato, bilionários, de pessoas que roubaram o país inteiro, e colocar eles na rua, e colocar um deles, inclusive, na presidência da República, né? Porque se a lei tivesse sido aplicada ao seu rigor, o presidente Lula deveria estar preso até hoje, o que a gente sabe que não aconteceu.
E o Barroso também, ele vem falar que venceu o bolsonarismo. Seu Barroso, você acha que vocês venceram o bolsonarismo, sendo que o Bolsonaro, que está internado, está inelegível, conseguiu votos suficientes para aprovar uma PEC no Congresso e o Lula não consegue isso? Você acha mesmo que venceu o bolsonarismo dessa forma? Ou essa perseguição absurda que você vem fazendo aos cidadãos de direita no país está se voltando contra vocês? Porque as pessoas olham isso e veem uma tremenda injustiça. Enquanto bandidos são soltos, enquanto bandida é importada do Peru para o Brasil, né? Já não bastasse os corruptos que a gente tem, agora a gente está recebendo mais uma. Se já não bastasse, e estamos vendo inocentes pegando 17 anos de cadeia, enquanto pessoas que foram encontradas com malas de 51 milhões num apartamento, tá livre. Isso não é justiça. Então, senhor Barroso, eu acho que o senhor está bem errado. Aqui o chat relembrando também, eleições não se ganham, se tomam. Aqui, se não, temos que lutar pelo voto auditável, 11 homens e um destino. Barroso cria narrativa fictícia para justificar o aumento do seu poder. Bom, e também, mas essa frase, ele como presidente do Tribunal Superior Eleitoral pós-eleições, imagina, ele que tinha que garantir, né, a imparcialidade das urnas, já tinha uma discussão muito quente à época sobre a confiabilidade do voto eletrônico, aí termina a eleição e ele fala, vencemos o bolsonarismo, é uma frase muito, muito preocupante e que abala, né, a sensação de segurança de um país todo. Lembrando aqui mais um destaque que a Branca trouxe, as falas de Lula, né, ela lembrou pra gente agora da diretora do FMI, né, que a mulherzinha estava me olhando, aí não conhecia essa frase da viúvazinha bonitinha ali no sindicato, se tiver me apresenta, mas aproveito para lembrar também, ele falando que Gleisi estava pondo uma mulher bonita para poder mediar, né, conciliar ali os ministérios, e também falando de Janja, né, Janja não é mulher de ficar em casa, sendo que Dona Maria Letícia foi, tantas mulheres brasileiras são donas de casa, e é bem cansativo e importante o trabalho de dona de casa, que, né, mantém a família ali, tá todos aqueles milhões de pratos equilibrados, né, marido, filho, crianças, escola, as roupas, as louças, a comida, vai ser dona de casa para ver se não quer entregar e fazer outra coisa, né? Além da nobreza, né, de ser dona de casa. Eu tenho top 3 de piores frases do Lula. Para mim, a pior de todas é: se você quiser bater em mulher, vai bater fora de casa. Verdade, isso para mim. Em segundo, se você for corintiano, você pode bater em mulher. E a terceira é falar que os homens preferem as amantes na presença da sua própria esposa. É humilhante, assim, imagine se fosse Bolsonaro, imagine se fosse alguém da direita falando isso, o mundo tinha acabado. Pois é, bom, já que então a gente falou da Revista Oeste, deixa eu fazer um convite. Tenho certeza que a maioria aqui que está com a gente no chat é assinante da Oeste, né? Caso não seja, deixa eu deixar um convite. Se você for, obrigada pela confiança e força para que o nosso trabalho siga acontecendo a todo vapor. Caso não seja, faça parte do nosso time também. Tem acesso a excelentes matérias escritas por alguns dos melhores jornalistas do país. O QR Code está sempre aqui na tela para você. Tem o nosso WhatsApp também, o contato está escrito aí, o DDD é o 11 94-239-9799. Mande um oi para o nosso WhatsApp e também tem o nosso site, revistaoeste.com/assine. Entre em contato, conheça os planos e venha fazer parte também aqui da Revista Oeste. Você vai gostar e muito do conteúdo todo ao qual vai passar a ter acesso.